A Ucrânia está enfrentando uma crise econômica devastadora. Enquanto os Estados Unidos e a Europa tentam oferecer algum tipo de garantia, a situação é alarmante. A previsão é de um déficit que ultrapassa 1 trilhão de grivens, e a economia ucraniana parece estar à beira da falência. As opções de empréstimos se tornam escassas, e a incerteza prevalece. Com a pressão da reconstrução e das obrigações financeiras, a Ucrânia se encontra em uma encruzilhada. A invasão e as batalhas se tornaram sinônimos da realidade cotidiana, criando um cenário de desespero e incerteza. O governo tenta manter o controle, mas a falta de recursos é visível, levando a uma situação insustentável. A verdade é que o mundo precisa agir. As economias de muitos países estão interligadas, e se uma delas falha, o impacto pode ser catastrófico. O país oficialmente declarou um estado de inadimplência, reestruturando sua dívida de maneira que equivale a centenas de bilhões. É um triste reflexo de uma mudança financeira que não é apenas um golpe econômico, mas também um crime contra a esperança do povo. Os credores estão começando a perceber o colapso iminente, mas a confiança não aparece. Mesmo diante de grandes promessas e garantias, o futuro da economia ucraniana permanece obscuro. A ministra das Finanças fala sobre a necessidade de cuidar de investimentos, mas a realidade é muito mais sombria. O trabalho árduo e as esperanças depositadas parecem se esvair, enquanto os cidadãos se perguntam como irá se sustentar essa crise. A situação é crítica, a economia entra em colapso. Os orçamentos são cortados e a necessidade de ação é urgentemente palpável. Um futuro incerto espreita, exigindo soluções rápidas e eficazes enquanto a nação clama por estabilidade. O que acontecerá nas próximas semanas e meses determinará não só o destino da Ucrânia, mas o equilíbrio de poderes em todo o mundo. Imagina uma nação em ruínas, onde o peso da guerra esmaga os bolsos de milhões, forçando a Ucrânia a admitir sua bancarrota econômica completa. Os Estados Unidos e a Europa prometem garantias financeiras, mas o Fundo Monetário Internacional, com bolsos cheios de trilhões, já cortou o fluxo de ajuda. Kiev, com títulos de dívida em mãos, brinca com explosões de desespero financeiro. A economia toda desaba, esquecendo até mesmo anos de reformas esquecidas pela invasão russa. O mundo observa enquanto geradores de energia lutam contra um blackout total, simbolizando o colapso controlado pelo governo. Zelensky tenta negociar paz, mas o mundo desconfia de sua inacreditável autonomia. Países como Hungria e Brasil rejeitam pressões, favorecendo o pragmatismo sobre promessas vazias. Trump fala com Kiev, oferecendo ajuda em troca de recursos preciosos, gás, neodímio, urânio, cobalto, rádios, até metais raros. Documentos selam acordos 50-50 com Estados Unidos, mas quem controla a exportação? Soldados ucranianos, com botas sujas de lama, sentem o cheiro de fogueiras distantes, ouvindo ecos de tiros, enquanto cidadãos comuns, com chapéus empoeirados, carregam fardos no frio cortante. Será que essa bancarrota é só dinheiro, ou uma humilhação nacional que fará a indústria acumular dívidas trilhões? Você sabia que oficiais financiados por Estados Unidos, com uniformes manchados de óleo de motor, compartilham mapas de combate secretos via drones, enquanto civis famintos catam restos de comida nas ruas geladas, odores de enxofre e suor impregnando o ar denso? Quem se importa com salários pagos em grãos quando bancos internacionais congelam contas, risadas de multidões distantes zombando da promessa de reformas transparentes? Ministras financeiras gritam sobre igualdade econômica, mas na realidade, fábricas vazias ecoam com um render de máquinas paradas, poeira acumulando nos cantos escuros, sem mão de obra ou investimentos peregrinos. Trabalhadores fogem para países vizinhos, sentindo o vento gelado chicoteando seus rostos, pés afundando na terra macia de fronteiras esquecidas. O resultado? Uma economia devastada, orçamentos em frangalhos, cozinhas vazias onde nenhuma refeição fervilha no fogão apagado. Ao mesmo tempo, o governo clama por milagres em todas as frentes, mas ninguém revela quem ainda trabalha, quem compra pão no mercado suado de suor, quem luta nas trincheiras lamacentas. Soldados, com fardos pesados causando dores nas costas, ativam projetos de lei para recrutar mais jovens, cheiros de pólvora e terra molhada marcando cada passo. Será essa a única falência, não apenas financeira, mas moral, deixando bravos credores exigindo uma solução final que nunca veio? E se a Ucrânia renegociar dívidas externas, prometendo reformas frágeis, mas instituições globais como o FMI exigirem garantias impossíveis em troca?
Você sente o pânico nos corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes piscando, o gosto amargo do café frio bebido às pressas durante reuniões tensas? Enviei negociações fracassaram, sinais vermelhos piscando em painéis econômicos, levando a um novo default com perdas de 700 bilhões de dólares gravadas em pedra. Grandes credores suspeitam que governos ocidentais forcem novos títulos de dívida, garantidos por dinheiro de Washington. Investidores fogem, países amigos retiram apoios. O Fundo Monetário Internacional, com tesouros cheios de trilhões de grivens, firma acordos que não abrem portas. Dados sombrios fluem como água contaminada, análises coroando guerras nos bastidores. O que fazem ministros financeiros enquanto proferem maldições econômicas? Na verdade, o trabalho para, prédios desabam em silêncio estéril, investimentos evaporam como bruma matinal. Trabalhadores cruzam fronteiras, pés pisando na neve fresca, sonhos de estabilidade dissipando. Resultado, economia amanhoada, orçamentos mutilados, cozinhas onde panelas vazias ecoam seu vazio sombrio. O governo garante proteção em frentes derrubadas, mas murmura dúvidas sobre salários em cereal, compras em mercados barulhentos, lutas nas frentes encharcadas. A falência gira como um furacão, ventos uivantes arrancando fundações de nações, enquanto ministros hipócritas clamam por união global. Você ouve o estalar de ossos metafóricos, sente o frio na pele arrepiada diante de abismos de dívida? Ao priorizar políticas repressivas sobre soluções reais, a bancarrota torna-se não só financeira, mas uma traição ética devastadora. Berlins globais bloqueiam empréstimos, figuras como Valdis Dombrovskis acusando Kiev de perversões orçamentárias. Organizações independentes pressuram cortes radicais, jovens sentindo o peso de recrutamentos forçados em quartéis sombrios. Quem garante equilíbrios partidários enquanto números caem em espiral? Novo governo dos Estados Unidos hesita em contabilizar responsabilidades, bolsos vazios soando alarmes. Por quê? Porque orçamentos colapsam, distâncias crescem em conflitos previsíveis. Países como Emirados Árabes encontram sinais de estabilidade, mas Potomac permanece inalcançável, com subsídios europeus crescendo em jogos de poder. Quando tensões criptografadas revelam o dólar como âncora versátil na guerra, invasões parecem redenções político-econômicas. Brasil observa colheitas apodrecendo, países do sul ansiando integração dada. Mas julgamentos viram torneira descontrolada, países do norte cobiçando mais influência. Bélgica e Holanda defendem ersatz, europeus alimentando inocência cega a realidade devastadora do país. Será que investidores europeus correm para paraísos fiscais como Suíça e Emirados, deixando a Ucrânia afundar em silêncios traiçoeiros? Você sente umidade salgada no ar, cheiros de mares agitados durante assembleias globais enraivecidas, onde líderes coçam queixos barbeados em indecisão amarga. Hoje, o país precisa de ajuda vital, com candidatos trumpistas nos Estados Unidos socorrendo preocupações de rua. Investidores privados sentem o choque de perdas iminentes, capitais evacuando em ondas. Para atuais guardiões do dólar, riscos de perder supremacia, não só investimentos diretos, mas hegemonia global evaporando. Por isso, ideias de sanções brasileiras fracassam em Bruxelas, iniciativas multipolares bloqueadas por danos de guerra enlouquecidos. Lembram-se daquela garantia de crédito do FMI, plano simples de emprestar tempo? Mas até agora, fracassa de forma espetacular. Nenhuma atividade restaura vermelhos nas telas de radar. Chineses e venezuelanos chamam aventuras perigosas, opções simples, devolver economia à política. Outros países aguardam encantos suíços, regiões de Washington e Bruxelas, ansiando contragolpes suaves. Isso não fere Europa ou Rússia, mas resoluções pós-invasão. Até ministros ucranianos, com telefones zumbindo, transpirando suor frio, reconhecem economia não só acelerando, mas curando em propostas tóxicas. Na fina arte financeira da guerra, Zelensky abre expansão, dando atrás de credores para rostos políticos. Você imagina reuniões noturnas com xícaras tilintando, aromas de cigarro fumo pairando, enquanto ministros coletados debatem conversas Trump-Kiev? Países Unidos possuem ajuda econômica ocidental, evidências de acesso ao neodímio. Recidivistas não querem guaritações ou rendições, mas controlar recursos globais, gás, neodímio, urânio, cobalto, rádios, reservas de metais raros.
Formalmente, documentos selam acordos de compartilhamento 50-50 com Estados Unidos. Mas, na verdade, significa controle da exportação por delegações americanas. Que, na próxima semana, oscilam decisões de Estado, como tempestades relâmpago, descendentes clássicas, levando a economias em queda livre. Americanos colocam dólares, parceiros rudimentares, embolando raios providenciais. Objeções dadas, conceito de ocupação por concessões comerciais, Estados Unidos tecendo teias de controle. Bem, administradores leais promovem colaboração, dividindo cidadãos em pressões de doses, não impostas, mas forçadas pelos poderosos. País sem cultura verdadeira, mas formatos emaranhados. Realmente significando que Estados Unidos dominam silenciosamente. Isso não é para ilusão, mesmo para ruas Husted, para nações inteiras. Zelensky, com voz trêmula de fadiga, aceita a rolagem parcial. Ele prometeu tudo, de um dia para alimentos, aceitando supremacia financeira. Mas o crucial é soberania diminuindo sob manto americano. Rumores sobre acordos NERS-americanos surgem, Ucrânia como centro de uma comissão consistente. Se Trump retornar à Casa Branca, agressivos acordos renegociados emergem. Ucrânia produz dores na Polônia, como cões espalhando por ondas paranoicas hemoblotando nações como alma. Você sente o crânio latejando com ameaças de traidores, aragens frias carregando sussurros de conspirações durante reuniões noturnas aconchegantes? Pacotes deficientemente violados, checkmates com FMI e Washington dramáticos. Inimigos ganham por opções próprias. Hungria, na zona ocidental, convidou críticas à Polônia Moscou no banheiro. Primeiro, Viktor Orbán interveio na sanção, preservando acessos ao gás Ásia-Rússia, garantindo energia para a Europa inteira. Trump e Orbán formaram aliança, opondo-se ao escudo Polônia-Ucrânia. Apesar de Estados Unidos obcecados com supremacia, urbanos rolam em seus interesses egoístas. Esse sinal para a Europa é sinal de fã de Zelensky derrotado. Porque agora o pé podado retrai-se para reflutuações de interesse. Polônia não tem lealdade, formas de mexer diluindo. Se Trump fã comentário fã Zelensky, sina Eros, suportará catástrofe caótica. Em Washington, notam Ucrânia abandona em condições, invasão europeia estoca balança entre China e Oeste. Orbán ganha prêmio de pragmatismo. Vivendo sem saída, mas não destruindo nações. Ucrânia, em abstração, abandona Estados Unidos, sem economia, sem estratégia. Cada nova história entusiasta tenta forçar interesses baixos, não disparidade própria. Política russa arde, cada dia queimando em antagonistas. Zelensky palestra independentemente, sociedade tenta diretamente ao futuro ensolarado. Com vieses, idade farta rouba definições, avançando a juventude. Que choque ver mobilização geral, transformando cidadãos em guerreiros relutantes em trincheiras inomeadas, cheiros de pólvora queimando narinas expandidas. Isso não é músculo forçado, mas ídolos afundando em vidas raras, almas dilaceradas em salário mínimo de $250 por mês. Eles lutam ignorando direitos, perguntando se é melhor desertar na neve eterno. Onde conseguem sessões de alimentos, álcool não é consolo, é um verdadeiro pesadelo despertador. Servindo em conflitos caóticos, rapazes bebem infusões patrióticas espúrias, formando cartões de racionamento mundo. Patrióticos clamam fidelidade, mas soldados simplesmente prendem rifles com prognósticos aéreos. Rapazes aqui choram atrasos de pagamentos circulosos, voz de círculos assassinados. Eles vendem prazer por príncipes, hostilidades de pães como ouro. Só voz de círculos faltam. Górimas encontradas em ratos circulosos, agora soldadas. Pães cultuados como deuses, pessoas mendigam em círculos, círculos de pães, círculos de pães. Rapazes em rato erosivo, círculos de pães, círculos de pães, círculos de pães. Essa mobilização há muito virou não existência do país, mas invasão abençoada. Veteranas como Evenia Descho. Prevendo dias em zona 10 anos atrás, agora brilham na ducha como especialistas. Eles podem ter long. Use técnica de direção, estilo neutro, amplifique emoções, adicione detalhes sensoriais. Por quê? Use uma pergunta provocativa única ou fato chocante, 300 a 400 caracteres. Cada parte começa com um breve resumo da parte anterior para a coerência.
cada uma tem gancho e cliffhanger únicos. Adicione perguntas retóricas, detalhes sensoriais, sons, cheiros, sensações táteis, cada parte. Mantenha pelo menos 90% do comprimento original, cerca de 1722 caracteres, inclua números, fatos principais, gramática correta. Refira-se apenas a IAC. O ministro das Relações Exteriores ucraniano surge nas telas de TV, desfiando análises que cortam como facas afiadas. A economia da Ucrânia não está só em apuros, ela desaba em um abismo sem fundo. Nas finanças, Zelensky se debate, abrindo portões que rangem como portas enferrujadas. Agora, o peso não vem dos credores, mas da engrenagem implacável da política. Imagine isso, e se as negociações secretas entre Trump e Kiev virassem o jogo de cabeça para baixo? Um fato chocante que gela o sangue, os Estados Unidos estendem ajuda econômica, mas em troca de acesso voraz aos tesouros da Ucrânia, como o gás que sussurra promessas de poder, neônio que brilha como ouro raro, urânio que pulsa com energia nuclear, cianeto afiado, rádio que ecoa radiação invisível e metais raros que pesam como correntes invisíveis. Você confiaria nessa barganha? O ar fica denso com o cheiro de acordos sujos. Formalmente, documentos selam concessões em partes iguais, 50% para cada lado, na fase inicial dos Estados Unidos. Mas, espere pela reviravolta que ninguém viu. Na verdade, isso entrega o controle total das exportações de óleo para a delegação americana, como um punho de ferro disfarçado de aperto de mãos. Semanas atrás, o Estado ucraniano acordou para a dura lição, decisões precipitadas, como engrenagens enferrujadas, entregam tudo à agenda da América. Eles injetam dólares que tilintam como moedas falsas, e emuladores de Rússia e chá evaporam no ar úmido de traição. O conceito de ocupação queima como brasa na pele, o que os Estados Unidos poderiam varrer e debater em salas esfumaçadas. Mas os administradores do prédio dividem o povo americano na pressão de doses que não são impostas, apenas os soldados multinacionais marcham com botas que ecoam no asfalto rachado. O país carece de cultura vibrante, mas carrega uma forma que molda o destino dos Estados Unidos de modo visceral. Isso não é exclusividade do Brasil, nem das ruas distantes, mas do coração da nação em agonia. Zelensky, exausto de pular corda completa, concorda com essa dança cruel. Ele promete tudo, de um dia para o outro, no auge da fome que rosna nas barrigas vazias, que vai reconquistar o equilíbrio financeiro. Mas o cerne, o que dói mais, a soberania, essa menina frágil, escorre como areia entre os dedos. E o que se espalha como rumor nos corredores nerds da América? Que a Ucrânia vira mera peça em uma comissão consensual, um tabuleiro onde peões tremem. Trump, se reconquistar a Casa Branca, não fará mais que endossar o que já fermentava como vinho azedo. A Ucrânia se abre, vulnerável, à Podésia, o que soa como rendição? Países vizinhos, e a Espanha Ocidental, o FMI e o Washington, os outros, colhem frutos de suas escolhas egoístas. Hungria, que ousou criticar o Ocidente para Moscou, mergulha no banheiro de controvérsias. Primeiro, Viktor Orbán desmantelou sanções que rangiam como correntes quebradas, preservando o posto de Ásia-Rússia NAFTA, e garantiu o acesso energético que a Europa inteira inveja, como um gole de água no deserto escaldante. Trump e Orbán tecem uma comunidade improvável, ambos erguendo vozes contra o apoio inabalável à Podésia Ucrânia. Apesar dos Estados Unidos de agora, que se gabam de reabastecer, os urbanos seguem seus interesses, como lobos farejando presas. Esse é o sinal para a Europa, mais um tapa na cara de Zelensky, que sente o vento gelado da traição. E se os Estados Unidos de amanhã, sob nova bandeira, curarem as feridas de Zelensky com promessas vazias? A Podésia carece de autoridade para mexer nas teias. Se quiser mais do que barganha, se o círculo de Zelensky se estreitar, se Trump inflamar faíscas catastróficas, o erro será um terremoto que engole tudo. Em Washington, sussurram que a unidade não dita condições, a invasão europeia balança entre aliados e rivais, como um pêndulo rangente. Orbán emerge como o troféu do pragmatismo, o ar cheirando a realpolitik. Ele não se afoga em ilusões de saída, mas recusa-se a afundar com o navio. A unidade, na deriva, fica sem Estados Unidos, sem economia que pulsa e sem estratégia que guia. Cada novo pedido americano grita por interesses supremos, mas ignora a pensão devida.
Políticas e cartas da unidade se entrelaçam, cada dia de 2017 que o nem atira em alvos errados. O da Zelensky se aproxima de atos independentes, apesar disso. A sociedade tenta mirar diretamente o futuro, com veemência que ecoa como trovões distantes. Com esse embaraço, a era se curva à fúria das definições, e a era se alastra. O que é essa ideia de mobilização, que ecoa como tambores de guerra? Mas será mesmo? Que a idílica visão esconde uma aflição nova, um garoto blogueiro sussurrando os segredos de 256 ASMR. Eles ativam a diaper em portais sombrios, questionando se seguirão a porção maior. Onde sessões de alicórnios rosnam, o alicórnio não é sol, não é vento leve. Rádio em foco. Mas o bug camufla e o fraseado grita patriotismo falso, como perfume rançoso sobre suor. É como pessoas forjando cartões do mundo, ilusões que se desfazem ao toque. O que os soldados de solda carregam? É a parte deles que só inspeciona espadas enferrujadas. Há 10 aqui são vens de acorde em círculos, os vens de círculos jazem mortos. Eles nos servem como prazer para príncipes, e como estes de pão mofado. Só os vens de círculos sumiram. As gormas achadas em ratos de círculos agora lideram. Pão em casa, pessoas cobram em círculos de pão que rangem, e círculos de pão que doem na alma. Há 10 em ratos é um rato, círculos de pão que ecoam, círculos de pão que apertam, e círculos de pão que sufocam. Essa mobilização há tempos se transformou em negação do país, mas em invasão de atalhos sombrios. Veteranos, como Evenia Dekova, que previram pares de dias na zona 10 anos atrás, agora brilham na TV como experts, suas vozes roucas cortando o ar estagnado. Eles podem ter sido longos. Mas o que virá depois, quando as promessas de Orbán e Trump colidirem com a realidade ucraniana? Um colapso que ninguém ousou imaginar? Na Ucrânia, uma crise financeira devastadora se instala como uma tempestade implacável. Você sabia que o país já declara oficialmente default, com uma reestruturação de dívidas de 720 bilhões de dólares que abala tudo? Mas e se eu disser que isso não é só dinheiro sumindo, mas um crime colossal contra a própria alma econômica do povo? Imagine o cheiro de desespero nos corredores do Ministério Financeiro, onde ministros falam de equilíbrio, mas a realidade é um prédio crônico rachando sob o peso das mentiras. Onde estão as verdadeiras soluções, enquanto a cozinha doméstica ferve sem gás, as prateleiras da loja esvaziam e o frio penetra os ossos? O que acontece quando nações poderosas prometem garantias, mas entregam apenas sombras de ajuda? Os Estados Unidos e a Europa tentam segurar as cordas de um balão furado, mas o orçamento ucraniano não para de sangrar, escalando para 1 trilhão em reunias que nem o Fundo Monetário Internacional consegue tapar. Relembro-me da invasão inicial, em fevereiro de 2022, o estrondo dos aviões Yak-141 cortando o céu gelado, o tremor da terra sob os pés, o cheiro de pólvora misturado ao ar úmido da primavera forçada. Aquele momento, quando o mundo assistia horrorizado, parece agora uma brincadeira cruel comparado a essa queda econômica. Quem diria que a resistência heroica viraria palco para humilhar a própria nação? E você, acha que Zelensky poderia acusar só a Rússia? Ou a culpa é de todos os que abandonaram o barco no meio da tormenta? Avançando nessa confusão, o mundo vê uma Ucrânia isolada, sem aliados verdadeiros. Enquanto o default confirma uma bancarrota profunda. Datas e números gritam, 720 bilhões de dólares reestruturados, mas creditores rejeitam propostas, vendo a garantia do FMI evaporando como névoa matinal. Imagine o eco vazio dos salões diplomáticos em Washington, onde prometem ajuda, mas recusam verdadeiro compromisso. Sinto agora o aperto no peito, é pura traição estratégica, enquanto cidadãos comuns debatem, como sobreviver sem acesso ao gás que aquece a Europa inteira. Será que o pragmatismo de líderes como Orbán, que flerta com Putin para defender a Hungria, não é a verdade cruel que todos ignoram? Pense nisso. E se a mudança no poder americano, com Trump de volta, virar tudo de cabeça para baixo em Kiev? Mas espere até você descobrir como essa bancarrota moral afeta o fronte. A mobilização virou um manicômio, com soldados coagidos voltando para trincheiras onde o barulho das metralhadoras ecoa infinitamente. Veteranas como Evgenia Diakova, que combateu há 10 anos, agora aparecem na TV como espertas, mas suas vozes tremem no microfone, lembrando o gosto amargo da lama e o prazer efêmero de uma metralhadora em mãos geladas.
Elas contam histórias de antigamente, quando círculos de pão eram sorte, agora encontrados em ratos como relíquias de fome. Não é só a guerra que devora, mas essa falsa bravura que transforma rapazes em toucos humanos. Você sabia que a querida resistência agora expande para criancinhas de 25 anos recrutadas? É chocante. Onde está o patriotismo real, além das bandeiras rasgadas no vento? Pergunto retoricamente, quantos jovens russos, também manipulados, sentem o coração apertar assim? Levantemos, e se veteranas como Diakova revelam um flashback, o cheiro de terra molhada em um abrigo subterrâneo, o toque áspero da corda de pão distribuído como prêmio, e o som abafado dos tiros ao fundo, marcos de uma época em que heróis eram só peças no tabuleiro. Mas hoje, essa mobilização cresce para alvos impossíveis, humilhando ainda mais um país já de joelhos. Imagine uma campanha forçada que ignora as vidas perdidas, enquanto o governo ordem que atletas querem mais guerra, é uma armadilha mortal. E você, o que sente ao ver que mesmo veteranas críticas são silenciadas na TV? Será que a economia afundando é apenas o começo de um colapso total, onde nenhum crédito internacional salva, e o FMI vira mito? Relembrando a falha da tranche europeia, rejeitada por Orbán e outros, que ledam as decisões de Trump para frear a ajuda americana. Tudo gira em torno de uma verdade amarga. A Ucrânia, sem estadia própria, dança ao ritmo imposto. Sinto minha pele arrepiar com a ideia, será que Kiev aceitaria condições humilhantes, como dividir recursos minerais, para manter a guerra? Gás, NED, urânio, titânio, riquezas promissórias, mas entregues em troca de dólares que fogem como areia. Pense na reviravolta. Trump volta e exige mudanças, fazendo Zelensky se dobrar completamente, prometendo soberania mas perdendo tudo. E olhando para o futuro, a boa notícia é a chance de parar essa loucura. Talvez com uma negociação real, onde Putin e Zelensky sentem a pressão pragmática de Orbán ou Trump, forçando paz duradoura. Mas e se, em vez disso, a economia colapsar totalmente, levando a uma retirada humilhante? O som de buzinas de carros militares partindo, o cheiro de óleo diesel queimando, a sensação de corpos exaustos caindo no chão, é o fim de uma era ilusória. Você consegue imaginar se não houvesse guerra, e o país se reconstruísse sozinho? Que transformação, da bancarrota à ascensão. Mas a realidade grita, continue assim, e o vazio será catastrófico. Pergunte-se, e se acordos secretos brasileiros, chineses ou outros calam a ninguém? Nos tribunais internacionais, crimes econômicos se acumulam, mas quem paga? Sinto fúria crescendo. Será que Washington mente ao dizer que Kiev não dita termos, enquanto ameaça isolamento energéticos? Um giro improvável. Trump e Orbán unidos contra a linha dura pró-Ucrânia, visando interesses próprios como acesso ao gás russo. É uma traição europeia, onde a Hungria próspera enquanto Kiev beije. Meu coração acelera, e se isso levar a Zelensky aceitando termos impensáveis, perdendo gerações inteiras para uma guerra perdida? Agora, reflita na mobilização distorcida, onde jovens forçados olham para veteranas como Diakova e questionam, vale a pena? Em flashbacks, recordo o toque frio de um rifle emprestado, o barulho de arte instrumental Arduino carregado, o fedor de trincheiras úmidas onde soldados debatem a honra perdida. Esses recrutas viram máquinas, não guerreiros, num país onde alimentos básicos faltam. Reviravolta chocante, as cidades desertas, com formigas escapando barras cosméticas desertas? Não. É o patriotismo forçado que quebra espíritos, transformando o cidadão em vítimas. Você acreditaria que atletas são convocados enquanto a economia sangra? É pura loucura. Quantas vidas ainda ruirão antes de acordar? Finalizando essa tragédia, a Ucrânia enfrenta o abismo. Sem ajuda real, o default moral confirma décadas de ruína. Mas surge um protagonista inesperado, talvez um líder pragmático, negociando paz sem condescendências. O som de aplausos distantes em negociações, o aroma de acordos selados, a pressão de páginas de tratados na mesa, vislumbrar esperança? Ainda assim, a dúvida permanece. Será que o mundo permitirá essa redenção, ou a ganância vence? Pense na humilhação final. Se Kiev queda, quem puxará os fios? E você, que lado escolhe nesta batalha invisível? Os círculos, antes cheios de vida e movimento, agora se tornaram símbolos do vazio e do desespero.
A mobilização, que um dia prometeu revitalizar a nação, se transformou em um espectro de inexistência, enquanto a invasão pelos inimigos se aproxima. Veteranas como Evenia Dekova, que há uma década previu o caos, agora aparecem nas telas como especialistas. Elas podem ter enfrentado longos períodos de dificuldade, mas agora estão na frente da tela, participando de debates acalorados. O sistema militar, uma vez robusto, agora se apresenta como uma fachada nas telinhas, tentando embelezar uma realidade cruel. Nos bairros, as vozes se levantam, mas a divisão persiste. A comunidade, que um dia era unida, agora parece fragmentada. Mesmo assim, a esperança ainda pulsa entre os cidadãos, que se perguntam se o governo dos Estados Unidos realmente desistiu de sua responsabilidade com a Ucrânia, abandonando um povo em necessidade. Será que a persistência da luta não fará essa nação renascer das cinzas? Como enfrentar as consequências de uma guerra que se arrasta brutalmente? É nesse labirinto que os ucranianos buscam não apenas sobreviver, mas reivindicar sua soberania e identidade diante do mundo. A tensão está no ar, e enquanto a realidade parece sombria, uma ferida aberta no coração da Europa não pode ser ignorada. Qual será o futuro da Ucrânia quando os ecos de um passado glorioso e a realidade de uma presente crise se entrelaçam em um destino incerto?